Pelo que a senhora está me falando é o seguinte, não precisa ser só um atestado de 15 dias. Se ele tiver 2 atestados consecutivos, um atrás do outro, isso, não pode ter espaço. Não. Então, me ajuda na conta aí, o pessoal aí, me ajuda na conta aí. Então, se ele tiver um atestado de 7 dias e o outro de 8 dias... 15 dias. Dá 15 dias. Aí a ele empresa, pode entrar. Não, a empresa vai pagar. Então, ele tem que ter 7 dias e 9 dias. Não. Aí ele vai ter... 15 dias são de responsabilidade do empregador. Então, é 15 igual para baixo, é isso? 15 para baixo. Isso. Até 15 dias é da empresa. Pela mesma doença. Pela mesma doença. Acima de 15 dias é do INSS. É do INSS. E se eu tiver no caso de segurado, empregado. Mas, vamos fazer um adendo aqui. A empregada doméstica e o empregado de pessoa física, ele já vai diretamente para o INSS. Esses 15 dias não são de responsabilidade da empresa. Opa, que aí interessa muito. E aí eu vou... Agora, eu sei que você é xingado pra caramba, quer ver? Mas vamos lá. Inclusive, eu acho um absurdo, porque o pouquinho que a gente entende de direito, eu sei que é trabalhista, mas os direitos trabalhistas, e vários direitos trabalhistas, e vários direitos previdenciários, foram conquistados pela empregada doméstica, não é isso, doutor? Há pouco tempo. 2016. É como se a Lei Áurea, na verdade, chegasse mais ou menos agora. E na verdade, o direito delas não é equiparado, né? Nem tudo eles têm direito. Mas não vamos. Mas nesse caso é uma vantagem. Eu entendo que é não uma desvantagem. Vamos explicar depois o que é uma. Mas vamos lá. É a empregada doméstica. Ela não precisa ter um atestado de 15 dias? É isso que a senhora está me falando? Não. O que eu estou falando é que ela se afasta diretamente pelo INSS a partir do primeiro dia de afastamento. Não estou entendendo, né? Mas ela não tem que... Mas então ela não precisa ter um atestado de 15 dias. Não, ela já pode... É porque, assim, no caso de empregado seletista, os 15 primeiros dias são de responsabilidade da empresa. Ok, eu acho que isso nós já matamos. No caso de segurado... empregado doméstica ou de pessoa física, que, por exemplo, o que é um empregado de pessoa física? Eu sou advogada, eu não tenho um CNPJ. Eu assino a carteira da minha secretária no meu CPF. Sim. Ela é empregada de pessoa física. Sim. Então, para resguardar o direito daquela pessoa, porque pensa que, então, se eu sou empregada de pessoa física, é uma pessoa pequena. Às vezes eu não vou ter dinheiro para poder pagar o afastamento desse empregado. Então, ele já joga direto para a Previdência. E aí, a mesma coisa, o trabalhador doméstico. Eu penso que quando o legislador criou essa lei, ele foi nesse sentido, para proteger o trabalhador doméstico. Mas é uma porque aí ele pegou o afastamento ali, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, ele já vai agendar diretamente junto ao INSS, para ele não correr o risco do empregador dele não pagar. Porque é isso que acontece, a realidade do empregado doméstico, a gente sabe, não é? No primeiro momento, eu já ia até criticar, porque eu estava entendendo assim, que a empregada doméstica, no caso, por exemplo, ela, como os direitos dela foram conquistados há pouco tempo, direitos simples, né? Que todo trabalhador tinha, empregada doméstica não tinha. E aí eu ia até fazer essa crítica, que eu falo assim, tá, mas se você não tem condições de arcar com os custos da empregada doméstica, então que você não tem empregada doméstica. Com certeza, né? Concordo. Porque é o seguinte, eu acho muito engraçado o brasileiro. O brasileiro quer ver? Agora... Meu podcast vai assim, lá embaixo vai ter só gente metendo merda, mas vamos lá. O brasileiro adora falar da Europa. Adora falar dos Estados Unidos, que lá tudo é bom demais, vamos pra lá, que lá vai resolver nossa vida e tal. Mas a gente não consegue, porque, por exemplo, se você pega o americano, na escola lá, ele já aprende carpintaria, ele já aprende o quê? Um pouco de mecânica. E não é comum você ter empregado doméstico. Nos Estados Unidos, empregado doméstico é coisa pra gente top, elite. Então, você pode até ter diarista, mas empregado doméstico, aquela pessoa 8 horas por dia, isso não é coisa comum. Uhum. E no Brasil, me parece que a gente ainda carrega aquele resquício da escravidão, né? Então, tipo assim, tudo bem, eu não tenho... Então, como ele não tem direito, eu não tenho condições de pagar, mas eu quero ter uma empregada. Uhum. Mas eu entendi. A lei, nesse sentido, ela acaba sendo benéfica. Com certeza. E aí, eu entendo que também ela faz isso na questão do empregado de pessoa física, no caso de empregado de MEI, que é microempreendedor individual. Eu sei um pouquinho disso aí, eu acho que talvez o nosso pessoal que está em casa vai confundir.
que eu entendo é que empregada só pode ter empregada doméstica no âmbito familiar, não é isso? Só na família. Sim. Empresa não Mas tem. eu tô falando, comparando ela, por exemplo, os outros trabalhadores que têm que requerer diretamente o auxílio-doença legal. junto ao INSS. Então, se a gente tem uma trabalhadora aí doméstica nos assistindo e ela fica doente, ela não precisa se preocupar em ter um atestado de 15 dias. Ela já pode ir direto para o INSS. Ela pode agendar no INSS, mas ela... Vamos deixar bem claro, ela não precisa ter um atestado de 15 dias, mas ela tem que ter documentos que comprovem a incapacidade dela. Então, Não é simples... entre aspas, ela precisa ter um atestado. Ou um laudo, um exame, porque não adianta eu chegar lá no INSS para poder fazer a perícia sem nada, que o meu benefício vai ser negado. E aí o INSS começa a pagar. É, o que a gente estava falando, que a gente mudou de assunto, né? O trabalhador ele tem que entrar em contato com o INSS por meio dos seus canais remotos, que é 135 ou a plataforma do meu INSS, e lá fazer o requerimento de auxílio-doença. Aí nós temos duas modalidades hoje que estão disponíveis para o trabalhador, que é a perícia presencial, que eu ligo no 135, eu entro lá e agendo um dia de eu comparecer numa agência presencialmente do INSS, onde eu vou ser avaliado por um perito médico, ou eu posso fazer o requerimento desse benefício por meio de análise documental. Que ou é inteligência seja, artificial, era isso? Não. O auxílio-doença ele não é analisado por inteligência artificial. Não tem como? Não. Então, o que é análise documental? Vai ter uma pessoa do outro Sim, lado que só vai só olhar que os não vai documentos. ter a perícia. Isso, não vai ter a perícia presencial. E me parece... Mas não é uma pessoa também, não. É um médico. é um perito médico. E na tarefinha que a gente faz de casa também, parece que tem muita gente que erra também, né? Por exemplo, tem muita gente que apresenta atestados sem CID, Isso que eu ia falar. sem data. É porque, para você pedir análise documental, não é qualquer pessoa que pode, porque tem uns requisitos. Porque como não vai ter a perícia presencial para o médico ali te analisar, então ele tem que estar bem instruído com os documentos. Então, a lei que instituiu a possibilidade da análise documental, ela veio com uma série de requisitos para a pessoa ter acesso a esse documento. Então, qual que é o primeiro requisito? Um atestado médico, legível. Então, não adianta eu anexar uma coisa que não dá para ler. Então não vai né? ter atestado e não vai funcionar, porque ninguém entende letra de médico. Com quantidade de dias de afastamento. Então tem que ter uma quantidade. E essa quantidade de dias de afastamento não pode ser superior a 180 dias. Bom isso aí. Se ele for superior a 180 dias, ou não tiver escrito lá a quantidade de dias de afastamento, tiver escrito assim, afastamento por tempo indeterminado, eu não posso fazer esse requerimento por análise documental. Sério? Sim, eu tenho que fazer o requerimento de perícia presencial. presencial. A pessoa tem que ir Exatamente. lá e passar pelo perito. Pelo perito, para ele Deixa poder eu te ver. fazer uma pergunta também, que E essa aí, realmente eu não sei. pois é, mas deixa eu só terminar aqui do atestado, né? DDH, vamos lá. Então, os requisitos do atestado médico para pedir a análise documental. Ele não pode ter sido emitido há mais de 30 dias. Então, o médico não pode ter... Ele tem que ter data de emissão e essa data não pode ser superior a 30 dias. Ele tem que ter a quantidade de dias de afastamento e não pode ser superior a 180 dias. Ele tem que ter o CID da doença. O que é o CID? É o Código Internacional de Doenças. E ele tem que ter o carimbo com o CRM do médico e a assinatura do médico. Tudo isso legível.